A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional em Manaus apresenta EBD Online, uma produção da Escola Bíblica Dominical. Fique agora com a lição 8 da Revista de Adultos da CPAD, ministrada pela professora Aderito Zani. O assunto da lição de número 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. O texto áureo diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4 e o versículo 7. A verdade prática diz: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o artigo definido aqui é por minha conta, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. A leitura bíblica em classe, Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 7, depois Mateus capítulo 9, o versículo 36, e por último João capítulo 11, versículos 35 e 36. Filipenses 4 e 4, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. E João capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. Versículo 36, disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Vários sentimentos e emoções aqui nesses versículos, não é? Vamos orar? Depois a nossa professora já está com a palavra. Eu peço aos irmãos para manterem os microfones fechados, para não interferir na ministração da professora. Depois nós voltamos novamente com os microfones abertos. Pai bendito, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome, Senhor, por tua bondade, por tua graça, nos concedendo mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta sala virtual, para juntos, Senhor, estudarmos a tua palavra. Nós te pedimos que, mais uma vez, Senhor, utilize-se da tua filha, a nossa professora, a irmã Aderita Zani, Senhor, que estará ministrando a tua palavra para nós. Nos ajuda, Senhor, a compreender o que tu tens reservado para nós neste momento. Abençoa, Senhor, aqueles que não estão conosco, aqueles que gostariam de participar, Senhor, mas não podem por algum motivo. Nós apresentamos a Ti aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor, precisando de uma intervenção da Tua parte. Olha para o nosso pastor presidente, o pastor Valdino Mar, Senhor, contempla-o com a cura, com o milagre da Tua parte. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Professora Aderita Zani, está com a senhora. Paz do Senhor a todos. Estou feliz em estar aqui com vocês nesse momento, para nós aprendermos a palavra de Deus, para nós estudarmos a palavra de Deus. É um prazer nós estarmos aqui fazendo isso para a glória e a honra do nome do Senhor, amém? Então, nós vamos dar início. Eu quero dizer que farei da mesma maneira como nós fizemos a metodologia. Vamos ler para ficar dentro do contexto e vamos, à medida que for necessário, nós faremos algumas colocações que, dentro daquilo que a gente achar pertinente, amém? Bom,
Vamos começar a leitura. A nossa lição tem como título, né? Emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Então, vamos ler a introdução. O homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volutivo e livre, pensa, sente, deseja e age. Na lição anterior, estudamos a respeito dos pensamentos, e nós vimos, né, sobre a questão do pensamento, vimos que eles podem influenciar no sentimento e na vontade, e reflete nas nossas decisões. Nesta lição, abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e espiritual. Então, na lição passada, nós vimos, né, sobre essa questão da interligação que tem do pensamento com o sentimento. Quando pensamos, acionamos órgãos que vai trazer informações para nós, mas baseado nisso, nós acionamos sempre o nosso pensamento, vai ter uma conexão com a nossa memória, com a nossa atenção, com a percepção, vai ter uma conexão com a nossa emoção, né? E é interessante entender porque muitas das vezes as nossas decisões elas estão muito do lado emocional e não do lado cognitivo. Ou seja, eu estou agindo pela emoção em detrimento à razão. E aí a gente vê que muitas coisas acontecem. Então, nós podemos ver na lição anterior que elas estão em conexão, todo o nosso pensar, né? Então, agora vamos dar início. Segundo o comentarista, né, Queiroz, ele fala sobre a estatística de incidência, né, de doenças mentais em todo o mundo. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, 2023, o Brasil é um dos países com maior número de pessoas com depressão e ansiedade na América Latina. Por exemplo, no caso da ansiedade, né, ela lidera, a ansiedade lidera, o Brasil lidera em transtorno de ansiedade, onde 18,6% de milhões de pessoas são afetadas com os transtornos da ansiedade. E a depressão? O Brasil ocupa o segundo lugar na América, em termos de prevalência em depressão. 5,8%, na verdade, a população ela apresenta sintomas depressivos. E por incrível que pareça, nós temos também o estresse, né? Que é novidade isso, mas o estresse, ele apresenta no Brasil um índice muito alto, né? Dos mais estressados do mundo. O Brasil é o mais estressado do mundo, com 42% da população manifestando sintomatologia de sintomas de estresse. Então, você vê em dois rankings ela lidera, o Brasil lidera, na ansiedade e no estresse. Ela está em segundo lugar somente na depressão. Então, nós observamos que, baseado nessa proposta que o autor, né, da lição está dizendo, baseado diante do alarmante índice de doença mental em todo o mundo, o Brasil apresenta o maior índice, né? Então, baseado nisso, o comentarista adverte sobre a necessidade de nós compreendermos melhor essa relação, esse conhecimento sobre o homem, mas à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, né? Então, nós estamos todo o tempo falando isso, que estamos à luz da Bíblia. Ninguém está dentro de uma antropologia científica, mas sim de uma antropologia bíblica. Então, ele chama atenção, eu acho interessante, para a vigilância no controle dos pensamentos e das emoções. E nós vimos na semana passada a importância de eu parar e dizer assim, o que é que eu estou pensando? Por que eu estou pensando isso? Isso tem relação com o meu sentimento? A gente vai estar vendo isso. Então, é interessante para nós mantermos não só a nossa saúde emocional, mas como temos estreitar a nossa relação com Deus, se fortalecendo a nossa vida espiritual através dessas aulas, né? Então, partindo desse princípio, nós iremos ver o que são emoções, o que são sentimentos, qual a conexão que existe do pensamento com o sentimento, qual a correlação desse fenômeno, né, que é o fenômeno, na verdade, pensamento, sentimento, a minha vontade
e a minha decisão. Então, é realmente um fenômeno. Então, agora vamos dar início falando um pouco sobre o tópico 1. Eu estou no tópico 1, né? O homem, um ser afetivo. Então, partindo disso, nós analisamos na lição anterior que Deus fez o homem perfeito, o homem bom. E cada vez que ele fazia parte da criação, ele dizia, viu Deus que era bom. Então, viu Deus que era bom. Então, a partir do pecado, da desobediência, o homem morre, nós vimos, né? Fazendo uma retomada, né? O homem morre. Essa morte é uma morte física e a morte espiritual. Então, o pecado, a gente está vendo e observou que ele veio corromper o pensamento, ele veio comprometer o intelecto do homem. Nós vimos na lição anterior, e hoje nós vamos ver que ele vai comprometer também os sentimentos, né? Então, agora nós vamos ver um pouquinho sobre o tópico, o subtópico 2 do tópico 1, a afetividade, emoções e sentimentos. Então, a afetividade, o que é a afetividade? É a capacidade que nós temos de sentir e expressar ou demonstrar sentimento. Isso é afeto. São pessoas afetuosas, né? E nós, às vezes, essa questão do afeto, uma coisa que nos atrai, porque às vezes porque nós vamos ver que tem afetos negativos e positivos, como nós vimos que tem pensamentos positivos e negativos. Agora nós vamos ver que tem. A afetividade é o quê? É a capacidade de eu sentir e demonstrar o sentimento. Esse sentimento pode ser positivo ou negativo. Sentimento de alegria, de amor, de ódio, seja ele qual for, mas é essa capacidade que o homem tem. Mas do afeto é algo que o homem, que Deus fez o homem para esse afeto. Eu sempre digo, né, que nós fomos criados à imagem de Deus e semelhança de Deus, fomos feitos para seu louvor, para que ele pudesse, através do sopro de vida, pudesse nos comunicar com ele. E aí, quando nós olhamos Marcos capítulo 2, versículo 30, diz, a afetividade humana é uma capacidade que, eu digo, é a capacidade criada por Deus para sentir e demonstrar afeto, amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Marcos 12, agora eu vou falar sobre o Marcos. Marcos fala, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, aleluia, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ainda diz mais, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, nós fomos criados a imagem de Deus, a semelhança, a imagem, conformidade, né, como nós falamos, e fomos criados para quê? Para adorá-lo, para servi-lo. E agora temos essa capacidade afetiva, que é de demonstrar o sentimento, capacidade de sentir e de demonstrar. Então, o que são, de fato, a afetividade? São processos psicológicos e fisiológicos que envolvem o corpo, a alma e o espírito. Como se observa na expressão de Davi. Davi, no Salmo 31:9, diz, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu corpo. Então, você observa a tricotomia humana, né? Se nós fôssemos olhar a nível da ciência, nós íamos ver Freud falando sobre isso, né? Porque se na antropologia bíblica nós estamos vendo a tricotomia, a expressão de Davi falando, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Nesse contexto, nós vamos observar que Davi estava sendo perseguido, estava sofrendo pelos seus inimigos, estava sozinho, estava abandonado. Aí ele diz, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Você nota que já estava uma angústia, consumido estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu corpo. Bom, nós falamos que a alma é imortal e é imaterial. E ele fala, a minha alma, quando ele fala minha alma, né, você nota que o espírito
e a alma, estamos tudo junto. Ele fala, e o meu corpo. É interessante como ele fala, e o meu corpo. Ou seja, meu corpo está abatido. Então, é impossível o indivíduo sentir alguma tristeza e não seja ferida as três instâncias do homem: o corpo, a alma e o espírito. Porque é visível quando a pessoa começa a sofrer, mesmo que ela fique na subjetividade, não demora muito, se manifesta através do comportamento, esse adoecimento da alma. No livro de Provérbios 15, 13, nessa nova Almeida atualizada, nessa versão nova, diz assim: o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Então você vê a interligação que tem, é impossível que você, só quem sofreu foi a alma. Não, a alma, o corpo sofre, nós vamos ver, diante das doenças, e várias doenças que nós vamos até citar em algumas delas. Agora, a neurologia, a psicologia, ela fala um pouquinho sobre essas emoções, os conceitos que ela dá muito preciso, e nós vamos verificar o que é emoção. Esse tópico, ele está dentro do tópico 2 do tópico 1, né, afetividade. Eu estou falando dentro desse contexto ainda. Emoção, que eu estou seguindo a lição, só com algumas colocações que eu estou fazendo para enriquecer e o entendimento do professor. Emoções e sentimentos. O que é emoção, irmã Aderita? É uma reação instintiva. Ela é autônoma. Ela é inconsciente. Alguém fazer alguma coisa, por exemplo, a gente vai andando e de repente a gente fica desatento, uma desatenção em alguma coisa, nós temos a desatenção e quando observamos, vem um carro em cima da gente. E qual é a reação? Olha aí, são emocionais. Eu fico emocionada quando eu vejo o carro, ela é instintiva porque ela me impulsiona a uma ação de sobrevivência. Eu digo que ela é instinto de sobrevivência. Então ela me impulsiona a correr e ai, que meu susto, ai, que bom. Ai, graças a Deus, né? Foi aquele momento, então ele é impulso, é um impulso. Na verdade, a reação, a emoção é uma reação instintiva a um estímulo. O estímulo de quê? Do medo. Eu tive medo de o carro me bater, então eu tive o quê? Uma emoção. Eu tive uma reação, naturalmente, de medo, e ela me impulsionou a correr, porque as vias motoras, ela aciona as vias motoras e o motor manda a mensagem, vai. Então, por isso que ela está ligada ao instinto de sobrevivência. E a emoção, vale ressaltar que ela é simples, porém ela é intensa, mas ela é passageira. Você vê que você passa um perigo, você fica nervoso, mas passou. Beleza, bacana. O sentimento é diferente. O que é o sentimento? O sentimento é uma interpretação consciente de que o seu cérebro fez o que ele fez, que ele processou da emoção. Eu quero dizer que o sentimento, ele é consciente. Se a emoção é inconsciente, o sentimento, eu estou consciente. Por quê? Porque ele é mais complexo, ele é duradouro e ele é pessoal. Porque nós sabemos que no sentimento, a gente não consegue, ele não é palpável, ele é um abstrato, ele é abstrato. O sentimento é abstrato porque a gente não pega, mas a gente sente. A gente não pega no sentimento, a gente sente o sentimento. Então, como é o sentimento? Como é que se processa o sentimento? Se a emoção foi uma reação impulsiva, né? O sentimento é diferente. E eu digo assim, olha, para nós entendermos, professores que vão estar na sala de aula, falar de uma maneira que o aluno entenda, sem precisar de a gente estar lendo, porque se a gente entender, a gente não vai precisar ler. Mas assim, pense, no sentimento, o sentimento ele faz o quê? Uma interpretação consciente de que o cérebro faz da emoção. Vou dar um exemplo para ficar mais prático. Vamos supor que nós estejamos numa reunião no trabalho dos nossos líderes e, de repente, o chefe fez uma colocação lá que ele foi forte com alguém. A pessoa tomou aquele susto. Aí você vai ver a reação, porque foi mencionado o nome da pessoa ou se direcionado à pessoa.
Você nota que naquele momento ele tomou um susto porque alguém falou alguma coisa que desagradou ele. Só que ele não responde e vai para casa. Aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a pensar: por que que aconteceu isso? É interessante. E é interessante a fisiologia do pensamento, porque ele tramita, é uma coisa tão rápida que essa mensagem é enviada para onde? Para o córtex pré-frontal, ele manda para o córtex pré-frontal. Quando chega lá, o que que ele faz? Ele é responsável para planejar os planejamentos grandes do pensamento, ele vai para o córtex pré-frontal, ele vai para lá. Chega lá, ele distribui isso em mensagem para o sistema límbico. O sistema límbico tem o órgão responsável pelo quê? Pela memória. Qual é? O hipocampo. Eu mando para o hipocampo. O hipocampo faz a vasculhação na memória. Aí lembra de alguma coisa e diz assim: olha, há 5 meses atrás, o chefe pediu um relatório e você não fez, você não aprontou. Ele manda mensagem, aí já fica a mensagem que a memória levou, né? Através de quem? De sinapse. A verdade é que é milhões de células fazendo é como se fosse uma corrente elétrica, né? Passando, né? Na verdade, uma rede elétrica que passa através da sinapse, que vai fazendo essa comunicação pelas vias aferentes. Então, o que ele faz? Agora eu quero lembrar alguma coisa afetiva. Esse chefe talvez não goste de mim, olha aí. Então eu vou ver como é qual é a minha relação com esse chefe. Aí você evoca o quê? A memória, as emoções. Agora vai ser as emoções. Ele evoca a emoção vai dizer: olha, lembra que o chefe fez um evento, um jantar, e ele não convidou você? Olha lá. Aí ele pega essa mensagem codificada e manda para. Aí a pessoa elaborou tudo e diz assim: realmente ele tem algo comigo porque eu não entreguei o relatório e ele não gosta de mim. Você nota que é todo uma junção de todas essas informações que é passada para o cérebro. E aí a pessoa. Então, por que que nós chamamos de sentimento? Ele é mais forte porque ele passa por um processo intelectivo que o homem faz acerca da emoção primária, que foi a emoção na reunião quando ele toma o susto. Então, nós já vimos que a emoção é algo passageiro, é intenso, mas passa rápido, né? E ele é impulsivo. Já no sentimento, não. No sentimento, nós temos a capacidade de elaborar, procurando na memória, no sistema, eu diria na memória, e também no lado do afetivo. O que isso representou para mim? Então, nós vemos que o sentimento é algo que nós temos que nos preocupar muito com o sentimento, mesmo que eu diga também que a emoção também, nós temos que nos preocupar, né? Porque como eu vejo a emoção, ela é como eu vou processar ela, é que ela vai fazer com que eu gratifique ou não o sentimento bom ou ruim. E a gente vê na Bíblia, Mateus 26, 38, Jesus apresentando um quadro de tristeza, né? Mateus 26, 38 diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Aqui Jesus estava no Getsemane, próximo à sua morte. Você pensa aquela sensação que está chegando a minha hora, está chegando a minha hora. Então ele foi para orar, observe, ele foi para orar, mas ele tinha no coração já uma tristeza. E ele foi orar. Embora os discípulos não acompanhavam, porque às vezes que ele chegou, os discípulos estavam dormindo, mas a Bíblia fala que ele estava a minha alma está profundamente triste, porque ele estava próximo à morte. Nós vimos também, em João 13, 21, que fala: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. João 3, 21, né? Então, Jesus também estava próximo, né, da morte, quando alguém, o amigo dele, que ele escolheu, ele estava orando, voltou, escolheu o amigo, e esse amigo o havia de trair. E a Bíblia diz que ele estava perturbado, né? Ele estava perturbado, porque ele turbou-se em espírito, né?
A palavra turbar no latim, a original, a etimologia latina, que significa agitar ou perturbar. Então, se nós olharmos assim, tricotomicamente falando, o homem sofre quando as emoções estão lhe abalando. É interessante entender que ele sofre, ainda que a gente diga que não, mas o homem sofre. E aí vem as doenças psicossomáticas, mesmo que ele não verbalize, mas ele sofre. E às vezes, por exemplo, uma criança, ela sente uma dor, ela fala, mãe, eu tô com dor aqui. Ela é muito verdadeira, a criança é verdadeira. Mas o adulto, às vezes, assim, não, ele está com um problema, ele mascara e não fala, para não perturbar a esposa, para não perturbar, né? Mas as doenças psicossomáticas, elas, mesmo que a pessoa esconda, ela vem se manifestar através da sintomatologia, né? Então, vamos ver as doenças psicossomáticas, tristeza, angústia, insônia, taquicardia, sudorese, depressões, ansiedade, isso são a forma como o corpo, tem um livro que diz assim, o corpo fala, porque às vezes nós começamos a manifestar alguma coisa que está guardada dentro de nós. Agora nós vamos passar para o ponto 2, né? Ou melhor, o ponto 3, é o subtópico 3 do ponto 1, principais afetos. Eu coloquei aqui, se nós estivéssemos apresentando, vocês iam gostar. Umas figuras bem lúdicas, né? Que fala os principais afetos. Então, tá o medo, que é chamada de emoções primárias. Gente, eu quero dizer que quando se fala em emoção, é muitas emoções, você não tem noção. São muitas emoções. Uma emoção que dá vazão para uma outra, aí vem, eu tenho uma sequência assim, bem grande de emoções, mas as primárias são essas que a lição está mostrando, são a de medo, a raiva, nojo, tristeza e alegria. Só que dessas primárias, ela vem a secundária, vem a terciária, e vem a forma de adoecer. É por isso que a gente tem que se preocupar, porque um simples medo, nós temos, natural do ser humano ter medo. Uhum. É natural nós termos raiva, é natural nós termos tristeza, é natural nós termos alegria. Agora, quando esses sentimentos são gratificados de forma significativa, eles vão tomando outra forma e vão se transformando em outro nome, em outra doença, em outra coisa mais séria. Então, eu coloquei aqui para dar uma lida e dizendo assim, alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza, são essas que estão aqui, são as emoções primárias, são as 6 emoções básicas, quando ocorrem, provocam alterações corporais. E, de fato, nós falamos ainda agora que quando a gente toma um susto, como são emoções primárias, né, inconscientes, automáticas, nós tomamos um susto e as pessoas percebem normalmente. E temos visivelmente comportamento que nós manifestamos através do corpo, né? Como coração acelerado, quando a gente passa por um perigo, a gente fica com taquicardia, com sudorese, né? A gente pode ficar ofegante, a gente pode ficar com a boca seca, como ele está dizendo, com náusea. Aí ele fala que Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva. Eu não trouxe isso, mas a gente pode estar falando. Assim, o versículo. Emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram plena cumplicidade, né? Quando eles começaram a compartilhar, viviam numa perfeita harmonia, sem maldade, tudo aquilo eles estavam fazendo de uma maneira inocente. Depois do pecado, experimentaram a vergonha, o medo e as 2 emoções. Eu digo até que foi vergonha, medo e a culpa, né? A culpabilidade, né? Então, você observa que esse medo e essa são o pós-queda, né? Então, ele já vem de forma adoecida por conta do pecado, por conta do homem caído, por conta da corrupção que o pecado fez na mente humana. Dentre as reações externas, imediatas, ocorre a percepção da nudez. Ora, eles estavam nus e não se viam nus. Foram se cobrir, né? Cobrir o corpo
e se esconder, quer dizer, eu estou nu, eu preciso me cobrir. Antes eles estavam nus, antes eles estavam juntos, Adão e Eva, estavam vivendo o amor que Deus preparou para eles, só que agora era diferente. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. A gente vai ver logo mais o que aconteceu com os filhos do casal, né? Logo a gente vai estar vendo isso. Em Gênesis 3, de 16 a 18. A tragédia da expulsão no Éden. Por exemplo, eu trouxe imagem, tudinho. Ele colocou tragédia da expulsão no Éden. O comentarista colocou, eu estou usando a mesma frase. Então, acontece o quê? Eu coloquei aqui Gênesis 3, 23 a 24, que fala: por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. E olha o versículo 24. Deus expulsou o homem e do lado leste do jardim pôs os quem? Ele pôs os guarda. Ele colocou os querubins com uma espada de fogo. Gênesis 3, 23 e 24, se alguém quiser acompanhar. Ele colocou uma espada de fogo para não deixar Adão e Eva entrar. Aí você diz, poxa, Deus não, ele expulsou pelo pecado e agora ele estava protegendo Adão e Eva, quando ele disse assim, que Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Ou seja, se ele chegasse, ele já tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora, se ele comesse da árvore da vida, ele morreria eternamente, condenado, sem paz, sem salvação, sem Deus. Não é verdade? E Deus diz assim, olha, agora tu está longe. Mandou ele para fora do Éden. Agora, você imagina o choque que teve na cabeça de Adão e Eva? Olha, já tinham sido separados da comunhão com Deus. Isso é muito forte. Depois, eles foram... A mulher pegou essa pena de ter intensificado a sua dor na maternidade, no parto, né? Agora, eles já tinham um sentimento de medo, de vergonha e de culpa. E agora vem a rejeição. E qual a definição do sentimento de rejeição? Sentimento de não ser aceito, valorizado ou reconhecido, seja por uma pessoa ou grupo, o que pode ter um impacto profundo na autoestima e causar dor emocional. Então, um dos sentimentos muito fortes no homem é a rejeição. Ele gera muitas doenças graves, né? Quando você pega o CID, né, das doenças, né, você vai ver como a rejeição, ela gera problemas gravíssimos. Até no casamento, né, a gente podia falar, mas o tempo é curto, não vai dar. Mas essa sensação ativa, ela ativa o cérebro, e ela é comparada a uma dor física. Por que você acha que muitos casais hoje, você vê muitos casamentos, muitos suicídios, muitos homicídios, melhor dizendo, de casais, um matando a mulher porque ela não quis mais. Você tem noção a gravidade disso na vida do ser humano? Se você analisar, se nós já temos essa base, né, de sofrimento que está aí no homem decaído, do homem que se corrompeu com o pecado, você vê que está na base. Aí você vê que existe essa sensação de rejeição. E aí, de repente, ele casa e a mulher, alguma coisa, ele continua sofrendo aquilo, qualquer contrariedade, ele vai ter aqueles pensamentos gratificados de ser rejeitado, ele vai começar a perseguir a pessoa e, de repente, a pessoa vai sentir, não, esse relacionamento não está dando certo, é melhor separar, então vamos separar. Aí, de repente, a pessoa não suporta, ele não suporta, simplesmente conviver com aquele sentimento de rejeição. Por quê? Porque mexeu numa conflitiva, no núcleo é onde estava a conflitiva dele, isso decorrente da vez de um relacionamento com a mãe. Então, isso vem do Éden. Você nota que esse sentimento aí, que é abalado lá no Jardim do Éden, ele vem trazendo para o homem decaído, um homem adâmico. Agora vamos falar sobre o subtópico 4 do tópico 1. A inveja, ira e ódio. O comentarista não identificou, não conceituou, mas eu trouxe o conceito. Ira ou raiva é uma emoção
tá? Tanto faz um nome como outro. Ira ou raiva é uma emoção reativa, intensa e muitas vezes passageira, que surge em resposta a uma ameaça, ou uma ofensa, uma frustração, ou uma percepção. Ou seja, é algo instintivo também, tá? Agora vamos falar da inveja. O que é a inveja, né? A inveja é um sentimento. Se a raiva ou a ira é uma emoção, é impulsiva, é instintiva, a inveja não, é um sentimento de cobiça e descontentamento despertado pela vantagem, ou seja, fulano está em vantagem de mim, então entra no meu coração uma inveja do outro, porque o outro tem aquilo e eu não tenho. E a gente vê isso muito comum no mundo que nós vivemos hoje, das mídias sociais, todas as pessoas postando tanta coisa. Aí você vê como essas mazelas, ela inflama no coração das pessoas que não têm Jesus, ela vai inflamar, ela vai ser gratificado. Você vê nas redes sociais uma pessoa postando algo maravilhoso, eu não tenho, eu vou ficar com isso. Então, por que é necessário identificar? O que eu estou sentindo? O outro, o que o outro está vivendo de bom está me machucando, então alguma coisa está errada comigo. Alguma coisa, que sentimento é esse que eu estou sentindo? Eu estou sentindo inveja. Porque o homem tem essa capacidade, Deus o fez com intelecto para ele ter essa capacidade de discernir, ele não pode ver como um ser impensante, não, ele é um ser pensante. Então a inveja é um sentimento de cobiça, de desejar a coisa do outro, e o que mais se vê hoje, né? Então, e o que acontece? A inveja, na verdade, é o que é um sentimento porque ela vem com reação, ela processa tudinho, ela interpreta tudo de forma consciente. Hã? Agora, o ódio, o que é o ódio? O ódio é um sentimento também profundo. Por exemplo, você fica com tanta raiva nessa inveja, ao ponto de querer até fazer o mal para a pessoa, desejar o mal da pessoa, querer o mal da pessoa. E se converte a inveja, ela vai passando para outro patamar. Aí ela se transforma. Por que que às vezes os filhos, né, chegam a e perseguir um pai e tirar a vida dos pais? Porque guardou um sentimento de menos-valia, de rejeição, sentimentos dessa natureza. E aí guarda e depois chega lá e, na maior frieza, que tudo foi planejado, porque passou para um processo do quê? Do sentimento de gratificado, de ódio, né? Então, o sentimento de ódio é um sentimento profundo, duradouro, consolidado de aversão, é uma aversão, é hostilidade, é repúdio por uma pessoa, grupo ou uma instituição. Vale ressaltar que o ódio é um sentimento destrutivo. Ele é alimentado no desejo da vingança, mas tudo a nível consciente. Ou seja, eu estou fazendo isso consciente. Então, a atenção nossa para isso. O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo por essa pessoa? Esse irmão me machucou, eu estou sentindo um sentimento de quê? De raiva. Eu não posso sentir raiva, porque raiva é um sentimento, né? É um sentimento que eu tenho que chegar lá e intervir sobre ele, como nós falamos na lição anterior. Agora, então nós vamos fazer uma demonstração dentro do contexto na primeira família de Caim, quando Caim mata Abel, né? No pós-queda. Gênesis 4, 6-8, que o comentarista traz. Ele diz assim: e o Senhor disse a Caim: por que tirar-te? Olha que coisa linda. Como ele fala para Adão. Ele fala para Caim. Ele fala para Caim: por que tirar-te, Caim? E por que decaíste o teu rosto? Ele estava apenas com o quê? Com a emoção, né? Ele estava sobre a égide da emoção. E no 7 diz: se bem fizerte, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti serás o seu desejo, mas sobre ele dominarás. Caim, tu estás com um sentimento, com uma emoção, Caim. Cuidado com essa emoção, é isso que ele quer dizer. Será que se tu fizer isso, tu não sabe que tu vai ser cobrado? Né? Isso, em outras palavras, ele disse isso. E a Bíblia fala que no versículo 8 diz: e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu o quê? Estando ele no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou.
A ira alimentada virou uma vingança, virou um pecado, né? Ele deu lugar ao pecado. Agora, a reação. Agora nós vamos para o segundo tópico, né? É o segundo tópico. Emoções e experiências e controle. Agora a gente vai verificar como é que nós vamos controlar essa emoção. Nós já estamos começando a ver, né? Então, é o segundo tópico, o primeiro subtópico, tá? É isso mesmo, tá bom. Então, ele diz assim: como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em caso assim, não constitui um pecado em si, mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. Por isso que eu digo que é necessária atenção. Nós somos o gestor. Deus falou para Caim, né? Tu podes dominar esse sentimento que tu tens, mas desde que tu queiras, porque é necessário querer. Olha aí o desejo, eu quero fazer isso, eu quero. Até nós, para servirmos ao Senhor, nós vamos ver que durante o estudo, para nós seguirmos ao Senhor e queremos que o Senhor venha gerir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, nós precisamos querer também. Se não querer, Deus não vai fazer isso, porque vai depender de nós. Então, Paulo diz assim, a frase de Paulo, do apóstolo Paulo, diz: irai-vos e não pequeis. Olha que coisa interessante. Irai-vos, então tu pode ter a ira. A ira é o quê? É uma emoção. E não pequeis. Tu te ira, mas cuidado, não peca. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 26 e 27. Ele quer dizer, tu podes até te irar, mas toma cuidado, porque se tu te irar, tu pode pecar. Igual como nós vimos em Caim. E no 27 ele diz assim, não deis lugar ao diabo. Porque se nós nos irarmos, a ira pode nos levar a situações terríveis, pode nos levar a um homicídio, a uma destruição de uma família, a um relacionamento que você sabe que vai estragar a sua vida espiritual. Então, observe o que você está vendo, que sentimento é esse que você está sentindo. Identifique e procure analisar, porque assim como Deus falou para Caim, Paulo falou aqui no livro de Efésios, dando-nos uma lição. Então, à medida que a ira é alimentada e é intensificada, deixa de ser emoção e transforma-se em sentimentos e desejos ruins, na qual adverte Paulo, não deis lugar ao diabo. A ira se converteu numa vingança, e a vingança levou ele a pecar, deu lugar ao diabo. Aí você vê, parece um contraponto. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 20, ele fala, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias. Isso não é bom para nós. Mas só que se você analisar, Paulo, quando escreve os Efésios, quando ele fala na ira, não pequeis, irais e não pequeis, ele está falando numa ira emocional. Entendeu? Quando ele fala nessa ira, é uma ira que ela é condicionada, gratificada. Em Gálatas, ele quer dizer, se nós tivermos ira, porque a ira dá lugar à mágoa, ressentimento, coisas que vão impedir nossa oração. Nós oramos, Deus responde, porque nós temos mágoa no coração. Meu Deus, como a Bíblia é maravilhosa. Aleluia. Então, nós vamos ver como a ira, se nós gratificarmos o sentimento, ele fala na ira como um sentimento, e aqui ele fala irai-vos como uma emoção. Então, a gente observa que Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Deus também se ira. Nós vamos ver na Bíblia quantas passagens vai nos mostrar, né? Salmo 7 diz assim, versículo 11. Deus julga o justo e se irrita com o ímpio todos os dias. Então, quando nós olhamos Salmos, capítulo 19, versículo 13, diz assim, desculpa, Salmo não tem capítulo, Salmo 19, 13. Também guarda o teu coração dos pecados intencionais.
Sabe quais são os pecados intencionais? É aquele que eu estou sabendo que eu estou fazendo. Eu estou nutrindo um sentimento mal por alguma coisa. Ele é a intenção, tu tem que ver a intenção dele. Ele é coisas boas ou é coisas más? Lembra que nós falamos? Os pensamentos são bons? Paulo nos adverte na carta que estudamos a gratificar os pensamentos bons de vida, né? E aqui, tu guarda esse teu sentimento, avalia, passa pelo crivo da razão, da moralidade. Que sentimento é esse? Ele é intencional, tu tem que ver. Então, tu tem que observar. E ele fala, também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Você vê que o que ele passou, né? Ele teve intenção, agora ele fala intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Então, aqui nós estamos vendo que eu tenho a capacidade de intervir no meu pensamento, pensar e dizer, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo? Eu estou se nutrindo raiva pelo irmão. Se eu tenho raiva, eu tenho que ver que ele pode se transformar num sentimento. A raiva pode ser, o irmão me machucou, mas de repente esse sentimento, aliás, essa emoção impulsiva pode se transformar num sentimento que eu estou maquinando um monte de coisa contra a pessoa. E isso é algo que nos afasta de Deus. Agora, o segundo subtópico do tópico 1. Tópico 2, né? A emoção e o pecado. Qual a correlação que tem? Nós estamos falando, nós acabamos de falar, né? Mas nós vamos pontuar algumas coisas aqui. Então, ele diz assim, a emoção e o pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Não retira. É aquilo que nós estamos falando, a raiva, a inveja, a tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecado enraizado no coração. Acabamos de dizer, né? Uma pessoa, por exemplo, Nabal, aquela pessoa que, se você olhar, Nabal era uma pessoa soberba, né? Na verdade, ele era ingrato, ele era um pouco mal-humorado, ele era uma pessoa rica, mas ele tinha o temperamento dessa forma. Então, uma pessoa com temperamento dessa forma, orgulhosa, né? Ou coração altivo, elas são suscetíveis a reações emocionais negativas de ira e de rejeição. São pessoas que, de vez em quando, elas podem estar falando mal de alguém, depreciando alguém, porque elas internalizaram, gratificaram esses sentimentos que estão guardados. Eu sempre digo que na igreja é um grande hospital, porque as pessoas vêm do mundão com tanto sofrimento e elas chegam na igreja e nós acolhemos com todas as suas mazelas, seus sofrimentos, suas dores, né, seus complexos, suas rejeições, elas estão ali. E às vezes a gente critica algumas atitudes, mas nós temos que ver que elas estão ali para ser tratadas. Elas estão até, de certa forma, algumas podem dar trabalho, porque elas precisam ser trabalhadas. Aquelas pessoas, elas estão doentes, às vezes nem sabem que estão assim, né? Provérbios 13:10 diz, da soberba só provém a contenda, mas com os que aconselham se acham a sabedoria. Então, quando você vê uma pessoa que está sempre trazendo algum problema dentro da igreja, ou no trabalho, você vê que ela está cheia de conflitos, que às vezes nem ela mesma se dá conta. Mas nós estamos aqui para ver, para falar com nossos alunos, que eles podem sentir raiva, sentir muita raiva. Hoje se vê muito a cultura da raiva, como foi falado, eu falei na lição anterior, as pessoas com muita raiva, e nas escolas é muita raiva, tudo, no trânsito, tudo é muita raiva. Então, é você dizer, você sente raiva, procure ver de que você tem raiva, coloque isso nos pés do Senhor, apresente ao Senhor, porque nós vamos ver reflexões. Eu coloquei algumas reflexões de Paulo aos Colossenses 3, que diz as 3:8, que diz assim, toda amargura
e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tirados de dentro de vós. É Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 31, ele diz: tirai, verifica, examina, como é que tu vai poder, Senhor, tira a raiva. Ah, eu não digo não, eu sou bonzinho. Não, Senhor, eu estou com raiva, tira de mim essa raiva. Senhor, eu estou triste, tira de mim essa tristeza, não sei porquê, mas eu estou triste. E dizer para o Senhor, porque o Senhor conhece o coração do homem. Agora, Colossenses 3:8 diz assim: mas agora abandonem todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar, porque nós queremos que o nosso coração seja bom, eu preciso colocar boas coisas. Do bom tesouro tem o bom coração, no mau tesouro tem o mau coração. Tu coloca coisas boas, é como uma árvore. Como uma árvore vai. Seria um paradoxo eu querer colher de uma árvore boa frutos ruins. Não é verdade? Eu só colho frutos bons de uma árvore boa. Então, eu preciso ter coisas boas para me dar coisas boas, para me reproduzir coisas boas. Então, se tu sente, isso é uma reflexão que o autor da lição está colocando para que nós possamos pensar: o que é que eu tenho de mal? Eu vou colocar nos pés do Senhor. Agora vamos ver que nós estamos vendo que a emoção e o pecado, eu posso me livrar, eu tenho esse livre-arbítrio para analisar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, com o desejo que eu tenho de realizar ou não, porque às vezes a pessoa chega até pedindo um conselho e a gente pensa que ela quer um conselho, mas na verdade não, ela já vem decidida a saber o que vai fazer. Bom, eu vou fazer isso. Aí ela ouve o conselho, mas ela toma a decisão, sabe por quê? Por conta do desejo. Ela não passou pelo crivo da moral, da moralidade, ela vai tomar a decisão pelo desejo. Então, é muito interessante nós nos preocuparmos com essa situação nossa do dia a dia. Então, agora nós já vimos isso, né? Que a emoção, ela pode levar a pecar e que nós temos que ter cuidado com isso. Agora nós vamos ver o terceiro subtópico do tópico 2, tá? Que fala sobre o aspecto positivo das emoções. Nós vimos ainda agora um aspecto negativo, né? Mateus capítulo 21, versículo 12 diz assim: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e cadeiras dos que vendiam pombas. Aí você vai dizer: mas irmã Derita? Sim, Jesus teve o quê? Uma emoção. Ele estava defendendo uma causa positiva, uma causa dele. Estavam fazendo da casa do Senhor lugar de venda, né? Da casa que ele chama, da minha casa de oração, estavam fazendo lugar de vendas. Então você observa que foi pelo um aspecto positivo e você vê que foi uma emoção que Jesus demonstrou naquele momento ao ver todo mundo fazendo daquele local o lugar de venda. E ele disse: a minha casa é casa de oração. E agora nós vamos ver também em João 11, 35 e 36, que fala: Jesus chorou. Olha aí. Aqui foi também uma emoção. Jesus chorou. Nós sabemos que essa passagem, ela retrata a ressurreição de Lázaro, né? Que Lázaro teve doente e que Jesus não foi naquele momento, no momento que Lázaro estava adoecido, né? Numa doença terminal. E aí, depois que Lázaro morreu, já estava enterrado, então Jesus chegou, e quando Jesus chegou, ele viu a tristeza da família, a Bíblia diz que Jesus chorou, amava. Então, mostra uma emoção positiva. Jesus chorou porque amava Lázaro e sua família. No versículo 36 diz: disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Então, aqui nós estamos vendo emoções positivas, né? Emoções, não são sentimentos, tá? Agora nós vamos para o último tópico, né? Sentimentos guardados por Deus. Então, aqui, eu vou ler o que o comentarista fala. Nosso tempo está um pouco. A falsa autonomia humana. O que representa para o comentarista isso? Como em tantas outras áreas da vida,
No aspecto das emoções e do sentimento, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdo sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento e a compreensão e o controle, não somente das próprias emoções, mas também das dos outros. Não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. É interessante nós vermos que realmente aqui existe muitos, hoje em dia, nós vemos que, se nós pararmos para ver igrejas, que existe multidão de pessoas querendo essas igrejas, onde as igrejas contratam coaches para falar bonito, e a igreja tem sistema de luzes, tem restaurante, tem área VIP, para todas aquelas pessoas irem se sentir confortável, e a palavra dos coaches é o quê? Prosperidade, cura, só trabalha na esfera da emoção das pessoas, né? E eles falam bonito, eles vão vendendo aquela mensagem, e vocês veem que as pessoas, elas saem vazias, porque não passa pelo processo de reconhecimento, da humildade, de eu preciso de Deus, eu preciso ter humildade, eu preciso reconhecer meu pecado, que sou pecador e que eu preciso mudar. Vão ali só atrás de um benefício, né? Eu quero um benefício. E Jeremias 17, 5, 7 e 8 diz assim, é lindo, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar frutos. No versículo 8 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, nós estamos aqui, o comentarista, ele chama a atenção para que nós olhemos para isso, não olhemos para essas filosofias desses coaches falando muito bonito, mas eles não pregam arrependimento, é o que mais a gente se preocupa, é que não tem arrependimento, as pessoas vão de qualquer jeito, voltam de qualquer jeito, né? E saem, logo depois passam, não tem raiz, né? Nós possamos estudar sobre as terras que estão nesse coração, não tem, ela foi plantada no caminho que vem as aves do campo e levam, e cada uma terra, né? Agora, o segundo subtópico, do tópico 3, obediência, humildade e oração. Então, ele fala que a carta aos Filipenses fala no capítulo 7, 4, versículo 7, nós sabemos o seguinte, que quando o homem está doente, está com confusão na mente, está adoecido emocionalmente, ele está sem paz. E Paulo, escrevendo aos Filipenses 4, 7, ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, ele vai passar pelo processo. Agora, aqui eu queria falar, o processo da obediência, da humildade, oração. E eu tinha colocado aqui humildade e santidade. Eu coloquei, e santidade. E santidade. Porque não pode ser só a obediência, né? É a obediência, a humildade, porque sem a humildade ele não vai reconhecer que é pecador. Eu preciso mudar minha vida, não. Eu estou levando minha vida erradamente. Eu vou levando desse jeito. Aí o coach fala que eu vou lá receber bênção do jeito que eu estou. Mas a palavra de Deus não fala dessa forma. Ele fala na obediência, o comentário está enfatizando isso. A obediência, a humildade, e digo eu, a santidade e a oração. Se nós analisarmos, Filipenses 2, 3 diz, Paulo adverte a abnegação, a obediência e humildade no molde de Cristo. Olha aí, ele fala no molde de Cristo. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildemente considerarem os outros superiores a si mesmo. Olha o conselho. Gente, é uma questão de renunciar a si mesmo. Esse é o verdadeiro evangelho. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de
Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar. No Salmo 19:13 diz também: guarda o teu coração dos pecados intencionais. É o que nós falamos, que eles não te dominem. Então serei íntegro, inocente e de grande... Eu errei aqui um pouco na escrita. Então, o que eu quero fechar a nossa lição, nós estamos passando um pouco, é que, em resumo, o que nós estamos vendo é o temor do Senhor, a obediência, a humildade. Olha, se nós fomos feitos por Deus, a sua imagem e semelhança e dependência, eu posso até... O psicólogo vive da psicologia, mas eu quero dizer que a nossa dependência deve ser do Senhor, porque até a técnica fala quando falha, porque diante dos atendimentos, às vezes, a gente chega a um paciente que nenhuma técnica se encaixa com aquela pessoa. Isso é difícil, você vai ver que é Deus, Ele é o dono da vida, Ele nos fez, é pedir dEle, sim, é o verdadeiro psicólogo, é o maior psicólogo, é o Deus verdadeiro, que nos criou a sua imagem e semelhança, e nos quer com saúde para louvarmos e servi-lo. Concluindo, eu falo sobre a sinopse 3, a verdadeira guarda dos nossos corações e sentimentos vem da paz de Deus, alcançada através da obediência, humildade, oração em Cristo Jesus. Conclusão: não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé sob o domínio do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Amém?